Fala galera, bom, o vídeo de hoje não é sobre nenhum filme específico, na verdade vou falar sobre um filme, mas eu quero contar de uma experiência muito legal que eu tive pra vocês, proporcionada pra mim por causa do canal e consequentemente por causa de vocês. Então fica aí que vocês estão prestes a saber do dia que eu me tornei um blogueirinho credenciado. Aqui estava eu no meu quarto, bem planíssimo, mexendo no meu computador, quando recebo uma mensagem da Narda, que inclusive, um beijo pra você, Narda, é um amor de pessoa, me recebeu super bem, me tratou maravilhosamente bem, que é assessora de imprensa da distribuidora de filmes Fênix, aqui do Brasil. A Narda veio pedir meu contato e meus dados pra poder me colocar no mail de imprensa deles, o que eu não fazia ideia do que era. E eu, querendo fingir costume, fui lá, pesquisei no Google e dei meus dados pra ela, fingindo que eu sabia totalmente o que estava acontecendo. Bom, basicamente, pra vocês que também não sabem o que é mail de imprensa, eu vou explicar pra vocês porque eu entendi melhor no processo. Mail de imprensa é basicamente o leque de pessoas que eles chamam pros eventos onde eles precisam da imprensa pra fazer uma cobertura e, consequentemente, uma resenha sobre o evento que eles vão estar cobrindo, ou o evento que eles vão estar proporcionando, ou algum evento que eles tenham acesso. Isso, pelo menos, foi o que eu entendi. Se eu errei na descrição, desculpa. Enfim, nesse momento eu já me senti muito importante, porque questões de estavam vindo falar comigo diretamente, pessoalmente, para me colocar no meio de imprensa para que eu fosse imprensa oficial de alguma coisa. As pessoas que me assistem merecem a verdade, e se eu fiquei feliz de ser credenciado, eu vou expressar minha felicidade. Eu fui então convidado pela Fênix a participar da estreia de um festival de cinema francês que estava acontecendo em Niterói, aqui no Rio, e eu havia sido convidado para assistir a sessão de estreia junto com o diretor do filme que ia estar sendo exibido. Quando eu peguei a van, eu me senti completamente fora do meu mundo normal, mas ao mesmo tempo num mundo muito legal. As pessoas que estavam na van comigo estavam super acostumados com esse tipo de evento e super acostumados a cobrir esse tipo de evento como imprensa, então pra eles era uma coisa super tranquila, mas eu estava muito confuso sobre o que eu podia e o que eu não podia fazer, com quem eu podia falar, com quem eu não podia falar, e o que eu deveria fazer e como eu deveria me comportar. Quando eu cheguei na Reserva Cultural de Niterói, que era o lugar que estava sediando o evento, a gente foi convidado para jantar num restaurante super chique que tinha lá, que inclusive tinham várias pessoas do evento na mesa com a gente. Depois do jantar a gente subiu e aí tava tendo tipo uma recepção com DJ e tudo, tocando músicas francesas, temáticas e tal, e a gente recebeu nosso ingresso para poder assistir a sessão do filme. Quando a gente estava lá dentro, eu percebi que tinham pessoas muito importantes lá, tipo, o cônsul da França estava lá, então tinha bastante gente realmente com nome e credenciada e realmente VIP. Até porque foi uma coisa que eu percebi, eu era a única pessoa do YouTube lá dentro, então isso também me marcou um pouco. A sessão do filme foi um pouco curiosa, na verdade, porque primeiro eu nunca tinha visto uma sessão assim de estreia com um filme que tinha realmente acabado de chegar no Brasil, e segundo porque como o filme tinha de fato chegado da França naquele dia, então ele tinha chegado de manhã, as legendas ainda não tinham sido sincronizadas com o filme, e eu não sabia que existia a chance de projetar um filme que ainda não tivesse legenda com a legenda separada. E sim, existe essa chance. O esquema é mais ou menos o seguinte, eles projetam o filme na tela principal do cinema e eles colocam uma outra tela, tipo aquelas menores, igual tipo de faculdade, onde eles projetam coisa. Eles colocam embaixo da tela principal e nessa tela menor eles projetam a legenda. Então você, na verdade, assiste o filme em duas telas diferentes. O filme que eu fui convidado para assistir é o filme Amor, Paris e Cinema, do diretor Arnaud Viard. Eu tenho um certo contato com o cinema francês, tem inclusive filmes que eu gosto muito que são franceses, porém uma coisa que eu nunca tinha assistido era comédia francesa e eu realmente não fazia ideia de como ia ser. Eu vou ser bem sincero que eu achei que não fosse ser muito bom. Antes do filme começar, o Arnaud Viard, que era o diretor, ele fez alguns pronunciamentos explicando toda a parte de produção do filme, como é que ele chegou àquela conclusão de que era aquilo que ele queria fazer e por que ele decidiu trazer o filme pro Brasil, enfim, todo esse tipo de coisa. Acontece que o Arnaud Viard é um moço muito talentoso e ele não só dirigiu o filme, como ele também produziu, roteirizou e é o protagonista do filme. Tem outras pessoas no elenco, obviamente, mas ele é o protagonista do próprio filme, o que eu acho muito legal. O filme conta a história de um diretor de cinema na faixa dos 40 e poucos anos, que é realmente a idade dele na vida real, que tá tentando produzir um filme. Nesse meio tempo, ele acaba sendo rejeitado pelo estúdio que, na teoria, ia patrocinar o filme dele, ou seja, os produtores do filme. E ao mesmo tempo que ele tá aí nesse debate pra ver se consegue produzir o filme ou não, a esposa dele e ele estão tentando engravidar. E aí acontece que rola uma briga, uma separação dele com essa esposa dele, quando eles de fato desistem de ter o filho. Então ele começa a dar aulas de teatro. Nessas aulas de teatro, ele acaba conhecendo uma aluna dele, pela qual ele se apaixona, e eles começam a ter uma certa história de amor juntos. E enquanto ele tá tendo esse relacionamento, ele vai vivendo várias experiências que acabam no final do filme sendo muito benéficas pra ele e resolvendo vários problemas dele. Eu não vou contar pra vocês o final do filme, obviamente, por questões de spoiler, mas eu juro pra vocês que o filme é muito divertido. Eu não tinha nenhuma ideia de que o filme ia ser realmente legal, eu não tinha nenhuma ideia de como é que ia ser um filme de comédia francês, porque eu nunca tinha assistido. Então fui totalmente com a cabeça aberta, mas ao mesmo tempo sem fazer ideia do que eu ia esperar do filme. Eu realmente me diverti muito na sessão, a galera tava toda muito inteirada com o filme, todo mundo tava prestando muita atenção, não teve problema de gente falando na sala, gente gritando coisas que, né?
a gente tá acostumado, mas não querendo diminuir o Brasil, a gente que é brasileiro, a gente sabe que as pessoas na sala têm aquele quê de fazer uma farofa, e a metade da minha sala no dia da projeção era francesa, então pelo menos acho que a gente teve essa vantagem, porque francês não grita no cinema. Assim que a gente saiu da sala, eu fui conhecer o Arnaud Viard, que é o diretor do filme e, né, protagonista do filme. E ele foi um amor de pessoa com todo mundo da imprensa, explicou tudo que todo mundo queria que ele explicasse, respondeu as perguntas. A gente foi convidado depois da sessão para um coquetel que estava tendo lá na Reserva Cultural mesmo, onde eles serviram algumas comidas típicas lá da França e champanhe, um monte de coisa. E sim, meus caros, eu fui convidado para o coquetel e tomei champanhe de graça. Então, conclusões finais sobre esse dia em que eu me tornei um blogueirinho credenciado. Primeiramente, eu quero muito agradecer a Fênix e a Narda pessoalmente, que foi a pessoa que me convidou pro evento e que me notou no YouTube e que me deu essa oportunidade de estar com eles nesse evento, que foi muito legal. Eu queria também parabenizar todo mundo envolvido no evento, porque tudo foi impecável, tudo foi muito bem feito, a gente foi super bem tratado, tanto eu quanto as outras pessoas que estavam comigo, então obrigado por isso também. E agora aquele momento sentimental meu pessoal que eu preciso desabafar com vocês. Quando eu comecei aqui no canal, eu não fazia ideia de que iam ter tipo 10 pessoas que me assistiam, que iam ter tipo 15 pessoas que me assistiam. Eu juro pra vocês que a cada 5 pessoas novas eu comemorava em casa. Eu era absurdamente tímido no começo do meu canal, eu era uma pessoa com uma autoestima ridícula. Eu não sou uma pessoa com uma autoestima boa até hoje, mas de qualquer forma era muito abaixo do que é. E eu acho que vocês conseguem entender pelo menos um pouco do que é você sentir que tem pessoas que realmente te assistem, que você tem um público, e tem pessoas que são suas fãs. E mesmo que não seja um grupo enorme, como tem youtubers aí com 4, 5 milhões de inscritos, eu fico muito feliz com os meus quase 15 mil inscritos, que eu sei que gostam do meu trabalho e que passaram no meu canal e clicaram no botão de se inscrever. Isso é uma coisa que pra mim conta muito. Então eu queria agradecer muito vocês, foi uma oportunidade que não teria aparecido se não fosse por vocês. Vocês me assistem, vocês comentam, vocês curtem, vocês dialogam comigo nos comentários, vocês mandam sugestão. Isso é uma coisa muito importante. Saber que meu trabalho está surtindo algum efeito, isso é muito legal. Eu não comecei esse canal por questões de dinheiro, eu não comecei esse canal para gerar polêmica. Eu comecei esse canal simplesmente para poder atender a um público que eu sabia que estava precisando de uma certa atenção. E saber que eu fui chamado para um evento fechado de cinema, como imprensa, porque a minha opinião, de certa forma, importa a respeito do que eu vou falar sobre o evento, isso é uma coisa surreal e totalmente fora da minha capacidade de compreensão até agora. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, fiquei muito feliz de ser apresentado para as pessoas junto com o nome do meu canal, saber que as pessoas que me convidaram para lá tinham orgulho de saber que eu estava junto com elas e que eu estava ali para poder, enfim, dar o meu feedback depois, e isso importava para eles. Foi uma conquista muito importante para mim, até porque esse trabalho que eu faço aqui é 100% meu, tudo que eu faço aqui é editado por mim, é editado por mim, então eu fico muito feliz de saber que o trabalho 100% meu foi reconhecido. Muito obrigado para todo mundo que reconhece esse meu trabalho há tanto tempo, tem gente que me segue aqui há muito tempo. Então, obrigado de verdade. Essa foi a primeira conquista de muitas e eu vou estar trazendo todas elas pra vocês, sempre, porque eu não vou parar com o canal, apesar de que sempre tem pessoas que acham que eu tô parando. Não tô, gente, porque às vezes eu me enrolo. Mas eu tô muito dedicado esses tempos, tá? Tô conseguindo postar uma vez por semana, tô muito orgulhoso. Mas é isso, pra não perder o hábito, não esquece de se inscrever aqui no canal e dar like no vídeo, que isso me ajuda muito e não custa nada. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo também, então me segue lá, porque eu atualizo mais as coisas lá e eu posto muita coisa no Instagram, então me segue lá, porque vocês vão ficar sabendo de tudo mais rápido. Eu tô deixando aqui embaixo também minha caixa postal, se vocês quiserem me enviar alguma coisa, estarei tendo muito prazer em receber. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.